Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos guerreiros cósmicos, vocês de todo o Brasil e vocês de todo o mundo, né? Quero mandar um beijo em especial hoje para Portugal, para os meus portugueses, um beijo bem grande a todos os portugueses em Portugal, que Portugal mora no meu coração. Quero agradecer a todos os amigos do Brasil e aos que estão ao redor do mundo, né? Nos acompanhando, nos assistindo. E para mim não tem maior privilégio do que isso. Quero também agradecer a todas as pessoas que me ajudam minha família e ajudam a este trabalho. Gratidão imensa pela sua generosidade. Do fundo do meu coração, só tenho palavras a lhe agradecer. E eu quero agradecer a todos os meus amigos que, independente de qualquer coisa, sempre acompanham os vídeos para buscar respostas para seus dilemas, palavras-chave e tudo mais, ou aquela vibração energética bem legal para te dar uma força espiritual, beleza? A você, meu querido, meu amigo, minha amiga, que independente do dia, da hora e do lugar, sempre nos acompanhando, muita gratidão, é um prazer, é uma honra para mim falar para você. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito interessante, né? Visão espiritual. Visão espiritual. Será que você consegue enxergar lá no espiritual? Será que você consegue ter uma visão espiritual das coisas, destituída ou ausente da forma do ego, ou da vaidade, ou da sua comodidade? É isso que eu quero perguntar para você, meu amigo dos Chamados a Despertar e do Marcelo Marins, Consciência Cósmica. Você consegue enxergar as coisas espiritualmente sem, lógico, colocar o seu ego, ou a sua vaidade, ou a sua comodidade nesta visão? E é isso que eu gostaria de abordar com todos vocês. Já que este trabalho é um trabalho espiritual, e sempre o foi e sempre será. Eu coloquei uma publicação no meu Facebook a vocês dos Chamados a Despertar e do Marcelo Marins, Consciência Cósmica. Se você não se encontra no meu Facebook, vai lá. Procura lá Marcelo Marins, tem o meu Facebook, tem o botãozinho seguir, aperta o botãozinho seguir e aí você vai estar acompanhando, né, as minhas postagens. Coloco alguns textos, coloco alguns pensamentos, alguns vídeos, algumas coisas interessantes, como um complemento do trabalho, né? Mas eu coloquei uma publicação no meu Facebook, né, que nem fui eu quem recebi, mas foi Fabiana que recebeu e me mostrou, de uma pessoa muito querida por nós, né? Este trabalho, ele é cheio de pessoas queridas, né? Ainda bem, muitas pessoas queridas. Vocês todos são muito bem queridos por nós. E eu coloquei a seguinte publicação. Eu até vou abrir aqui para me ler para vocês. Deixa eu abrir aqui, carregar. Minha internet está um pouquinho pesada. Achei. Coloquei uma publicação assim. Isso é real. Não é uma parábola e aconteceu de verdade com uma de nossas amigas, né?
Eu coloquei da seguinte maneira: uma mulher de origem draconiana, questionando aos Dracos, né? Porque ela havia descoberto há um tempo que era de origem draconiana, uma pessoa muito espiritualizada, e havia tido o encontro com a sua civilização cósmica, uma coisa muito difícil hoje em dia, e é o que eu sempre estou trabalhando, lutando para vocês conseguirem, e eu digo, todos vocês são capazes e todos vocês poderão ter esse encontro, basta vocês procurarem, lutar e vão conseguir. Não tenham dúvidas, pois a dúvida é aquilo que um dia um ser chamou a atenção da Fabiana e foi de forma rude com ela, ao ponto de dizer para ela: não duvide. E quando ela não duvidou mais, as coisas começaram a progredir e a andar. E muitas revelações vieram ao encontro dela. Mas precisou dela partir daquele conselho que não duvide. E eu coloquei uma publicação assim, né? Uma mulher de origem draconiana questionando aos Dracos por que ela veio mulher, baixinha e frágil, né? Os draconianos, eles são seres muito fortes, são seres muito imponentes, são seres, digamos, guerreiros, são seres, digamos, de uma forma tão imponente que as outras raças os temem. E ela mandou as seguintes palavras, com as suas próprias palavras. Uma vez eu reclamei sobre o fato de ser mulher, né? Fabiana também tem uma revolta de ser mulher, né, Fabiana? Bastante. Fabiana tem uma revolta de ser mulher. Ela não gostaria de ter sido mulher. Não. E Fabiana acredita que ela tem isso com ela, porque a mãe da Fabiana ela perdeu um bebê recém-nascido, que era o irmão da Fabiana, que havia nascido 2 anos antes da Fabiana, em 1977, assim como eu sou de 77. Minha sogra teve um filho. Este filho morreu nas primeiras semanas de vida. Ele veio a falecer por uma enfermidade. E aquilo causou uma grande dor na minha sogra. E um dia a Fabiana recebeu uma revelação na qual ela já desconfiava. Ela desconfiava por anos depois que ela entrou no trabalho de despertar de consciência cósmica. E aí ela recebeu uma revelação aonde ela foi informado que ela encarnaria naquele bebê e encarnou. Só que por mudanças de planos, eles retiraram a Fabiana daquele corpo masculino em 1977, vindo a reencarnar novamente em 1979. Foi aonde ela nasceu como mulher. Então, por algum objetivo, algum projeto, eles fizeram uma mudança. Houve alguma necessidade de haver uma mudança. E aí isso aconteceu com ela. Ela mesma fala: eu era o meu irmão que morreu. Eu estava encarnado naquele corpo. Mas aí eles tiraram a minha encarnação nele, me deixaram em stand-by, em espera, no plano astral. E aí, em 1979, eu nasci como mulher. Porque a Fabiana odeia ser mulher. Porque ela diz que ser mulher é a maior penitência para um ser na terceira dimensão. Pois para ela as mulheres sofrem muito mais do que os homens. As mulheres carregam em si todo mês o período menstrual, carregado de fortes cólicas e dores, coisa que o homem não possui. As mulheres carregam o sexo frágil, né? A mulher, por mais que ela tente, ela nunca terá o porte físico e a força de um homem. Não existe mulher
que diga eu sou mais forte fisicamente, biologicamente que um homem. Biologicamente até pode ser. Fisicamente não. Os homens são muito mais fortes do que as mulheres. Então ela já diz, por aí eu já não gosto. Porque os homens foram feitos biologicamente na parte física de força muito acima de nós mulheres. Como se quem o criou a humanidade desejasse que as mulheres fossem submissas em força e em muitos critérios aos homens. Então, acredito eu que o tal Deus não goste das mulheres, tanto que ele colocou quem como digamos, nas suas religiões, nos seus dogmas, quem é a culpada pela queda da humanidade. Tô com a boca um pouco seca, depois se você puder pegar para mim uma águazinha, eu te agradeço. Quem que na ideologia religiosa, pode ser aquela águazinha colorida também, tem só tira o rótulo. Quem que é que lá tem na religião, nos dogmas, que foi o culpado da queda do estado de miséria da humanidade? Diz assim, a humanidade caiu em miséria, em pecado. É a mulher. Não poderia ter sido o homem comido da maçã, um exemplo? Ele ser homem, porque ele é forte, ele é mais, né, ali presente, ter comido da maçã e dado a Eva e falar assim, por causa de Adão, a humanidade caiu na miséria. Por causa do homem, a humanidade foi levada à miséria espiritual, não. Dizem sim, por causa do quê? Por causa da mulher, a humanidade caiu em miséria. Uma vez eu fui num sepultamento de um parente, até da Fabiana, TJ, e lá o pastor ou o oficiante lá da reunião estava dizendo, né? Maldita seja Eva. Por causa dessa maldita, o homem se afastou de Deus. Então, para vocês terem uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia, eu abro, vou deixar que eu abro. Para vocês terem uma ideia, a mulher ela veio em estado, né, de muito de dor, sofrimento. Dor, sofrimento, e também a mulher veio no estado. Peraí. Minha garganta tá secaça. E a mulher veio no estado, digamos, não ser, vamos dizer, de inferioridade, né? Porque senão as feminazes rodam a baiana, igual roda a que gira roda no centro, elas rodam, né? Mas as mulheres vieram em total desvantagens físicas e de mordomias, né? O homem não menstrua, o homem ele não passa as dores da cólica menstrual, que dizem que eu nunca tive, diz que é uma coisa horrorosa de dor. Os homens, eles não têm que parir, né? Porque geralmente, né, eu converso com muitas mulheres que têm filhos, né? E muitas vezes, quando eu era solteiro, as mulheres diziam assim: você acha que é bom ser mulher? Você gosta de ser mulher? Pare um filho. Mas separe como mulher, de verdade. Porque uma mulher de verdade, ela pare um filho no meio das pernas. Não é fazer cesariana, não. Pare como, digamos, Eva e as antigas pariam. Aí você vai ver o que é ser mulher. Aí você vai ver o que é ser mulher com M e todas as letras maiúsculas. Aí você vai entender o que é ser mulher e o tanto que é bom. Porque vocês, homens, vocês não parem nada. Pare um filho da forma natural pela qual a mulher foi concebida, pelo parto normal. Aí você vai ver o que é ser mulher. Você vai ser o quê? Você vai entender que ser mulher não é bom. Eu ouvia isso da minha mãe. Eu ouvia isso de colegas de trabalho,
eu ouvia isso até da Fabiana, que teve 3 filhos por parto normal. O Douglas, a Marcele e o Michael foram concebidos pelo parto normal, né? Porque muitas mulheres eu ouvia dizer, olha, cesárea, não, cesárea você nem sofre. Cesárea é uma bênção para as mulheres. Mas, né, uma vez eu conheci uma nordestina. E essas nordestinas, essas mulheres retadas pra cacete, né, Fabiana? A tal da mulher nordestina, a mulher é a retada do cão. E uma vez ela falou assim, olha, eu parei esse parto normal 6 filhos. Eu sou mulher de verdade. Foi no meio das minhas entranhas, eu parei de parto normal 6 filhos. Eu batia no pé, a bichinha era baixinha, né, brava pra cacete, batia no peito. Eu sou mulher de verdade. Nessas menininhas que fazem parto normal aí, essas que fogem da dor do parto. E aí eu pensava, caraca, velho, né? E depois eu fui vendo, né, que realmente as mulheres, sempre sendo discriminadas, recebem salários menor do que os dos homens e acredite, fazendo até um trabalho melhor do que os dos homens em muitas áreas. E aí vocês vão vendo o domínio do homem na humanidade, né? Desde o sempre. Desde o sempre. E aí? Eu sempre ouvi isso, né? Pô, não é legal ser mulher, não. Vocês homens têm muitas... Aquele lá de cima fez muitas mordomias para vocês aqui. Vocês têm muitas mordomias aqui. Beleza. E aí, estamos falando no âmbito tridimensional da terceira dimensão, né? Da terceira dimensão. Passado-se o tempo, né? Você vai vendo as pessoas aqui descontentes com a sua forma tridimensional. Eu estou abordando em específico mais a mulher, porque o tema é de uma mulher. Isso se diz respeito a um ser mulher da minha publicação. Mas tem pessoas, né, que são pessoas que têm excesso de peso. Tem pessoas que não conseguem emagrecer de forma nenhuma, né? Tem pessoas que, de uma certa forma, essas pessoas não são felizes e satisfeitas com a sua atual condição tridimensional. Então, essas pessoas, para vocês terem uma ideia, né, questionam muito o porquê de tudo, e isso chama-se os dilemas existenciais. Agora você imagina, por que eu estou colocando esses tópicos para vocês? Imagina uma pessoa estando totalmente lúcida. Totalmente lúcida. Para vocês terem uma ideia como são as coisas, olha só, né? Na Fórmula 1, eles admitem que mulheres não conseguem pilotar aqueles carros. Não existem mulheres na Fórmula 1. Os testes de mulheres que fizeram com um carro de Fórmula 1, uma mulher bateu o carro, se acidentou no caminhão, perdeu o olho e depois veio morrer na frente. Eles mesmos batem. Para vocês verem como se eles falam, olha, Fórmula 1, não, mulheres não conseguem pilotar aqueles carros. São só homens que têm a habilidade, a força e a condição, a digeribilidade de conduzir aqueles carros tão rápidos. Mulheres não aguentam nem... Tipo, se você colocar uma mulher num cockpit de um Fórmula 1, eles alegam, o pessoal da Fórmula 1, elas vão ficar ser as últimas para trás. Elas não vão dar conta de conduzir aqueles carros. Para vocês terem uma ideia como é a mentalidade, né? E de uma certa forma, eles têm até uma certa razão no sentido que exige-se uma força muito a mais para conduzir esses carros, que as mulheres não têm a força que aqueles homens têm para conseguir controlar os carros pela exigência de força física que é feito nesses carros.
Então, de uma certa forma, eles têm razão. Não que a mulher dirige pior, não. É porque ela não vai ter a condição, a resistência e a força física para controlar aqueles carros perante a força que eles exigem dos homens. Porque a mulher é mais fraca biologicamente, em matéria de força, ela não tem a força do homem. Esse é um dos atributos. Vocês veem, olha como são as coisas que existem por aí. E em muitos outros esportes, né? Vocês veem que os homens é que estão ali sobre o controle em todas as áreas. E aí, você vê, você nasce num corpo tão frágil, aonde você, de uma certa forma, né? De uma certa forma, mas ando na Fórmula Truck. Mas Fórmula Truck é um lixo. Aquilo ali, minha filha, rodar com um caminhão não é igual rodar um caça. O Fórmula 1 ele é um caça, avião caça, só que tá com 4 rodas andando no chão. Então nem se compara, mesmo até na Fórmula Truck até eu dirijo. Agora senta num bolo de Fórmula 1 para vocês verem a loucura que é aquilo ali, né? Mas tranquilo, eu sou o tipo de cara que para mim é igualdade entre todos. Mas vamos lá, né? Para vocês terem uma ideia, não se doem. Não venham com, como diz, não se doam em certas coisas que não tem o que se doer. O maior atributo da humanidade é ser humilde, humildade. E as mulheres têm que entender que elas não têm e nunca terão a força biológica física de um homem. Então, certas coisas a gente tem que ser humilde e aceitar. Porque isso passa a ser ignorância, ego e vaidade. E no despertar de consciência cósmica, ego e vaidade não cola. Tá bom? Então, antes de falar besteira, tem que saber o que fala. Comparar Fórmula 1 com Fórmula Truck é um nível muito alto de ignorância. Mas continuando, vamos lá. Né? Sem ego e vaidade, por favor. Aí você vem num mundo onde você até gostaria de fazer coisas, mas não pode. Porque existe, de uma certa forma, muita coisa que diz que você não é capaz. Que dizem, né? Que você não é capaz. E aí, imagina você sendo mulher descobrir que você é, na realidade, um grande e exímio Draco. Primeiro você descobre que você é um eu maior masculino. Que você não é, de forma nenhuma, um eu maior feminino. Você está aqui, né? E é o que acontece, viu? Tem muita mulher aí que se acha mulher e o eu maior é masculino. Masculino e bem machista no plano astral. Por isso a busca tem que ser o quê? Tem que ser espiritual. Tá bom? Então, é onde eu falo para vocês. Você descobre que você é um guerreiro, um draconiano. E é um draco preto, não é? É um draco negro. Sim, um draco negro, um grande guerreiro ancestral. E aí você tem essa lucidez, você tem essa compreensão. Tudo vem a você ao seu encontro. E aí? Aí você começa a questionar, ter muitos questionamentos, né? Pô, por que eu não sou um cara grandão? Tipo o Marcelão mesmo, né? Aquela cara de ogro, Shrek, um cara que você bate o olho assim e fala, isso aí é um cara rústico, um cara grotesco, né? Grande. É um cara que você vê, se ele falar que é um draconiano, você associa imediatamente a imagem dele
porque existe uma coerência. Se ele falar que ele é um reptiliano, você associa automaticamente a imagem dele a um reptiliano, porque existe coerência. O cara é grande, o cara é forte, o cara é um grotesco, o cara tem até a voz do homem é grossa. Então você vê que ali parece que a testosterona está no nível máximo de homem. E por que que eu, sendo um grandioso guerreiro draconiano, que já participei de grandes guerras e lutas cósmicas, me colocaram aqui neste mundo como uma mulher frágil, pequena, baixinha e frágil, né? Por quê? E mulher, né? E mulher que neste mundo, mulher, até nas religiões, como eu estava falando da Fórmula 1, estava na minha cabeça, nas religiões mais ancestrais, mulheres não têm, digamos, o sacerdócio ou a ordem religiosa. Vocês não vão ver padres mulher. Na igreja católica é padres, e vocês têm as freiras. Em muitas religiões, mulheres não são permitidas a congregarem como, digamos, vamos dizer, ministros religiosos. Essas religiões, para ganhar dinheiro e dar uma legalizada e dar uma justificada para temos as pastoras e tudo, mas antigamente não existiam as religiões tradicionais, a que chamamos de adâmicas, tá? Porque virou uma putaria do cão, matéria de religiosidade, principalmente partindo para as religiões pentecostais e as evangélicas, né? Então aquilo ali virou uma putaria, pastora, pastor, pastor mirim, pastora mirim, até cachorro já é pastor. Mas sabe aquelas religiões tradicionais, as adâmicas? Marcelo, você já falou isso em alguns vídeos. O que é as religiões adâmicas? Vamos lá. A religião adâmica são as religiões as que começaram com o cristianismo. Por exemplo, a Igreja Católica, ela é uma religião adâmica. O mormonismo de 1820 é adâmico. A Igreja Presbiteriana Americana, a que começou, ela é adâmica. A daquela época. Depois o pessoal veio dando, digamos, dando uma garibada para poder ganhar mais público. Fizeram um upgrade para ganhar mais um Todd, né? Mas as tradicionais, né? Igual disse, a católica, os mormons, 1820, a presbiteriana americana, ela é uma religião adâmica, a igreja presbiteriana, a igreja, se eu não me engano, a igreja batista americana, dos primórdios, se eu não me engano, são religiões adâmicas. Adâmicas são as religiões, as primeiras, as ancestrais. Aí depois vieram ali, né, todo mundo colocando, dando um jeitinho. Mas aquelas que foram concebidas na primeira ordem, as antigas, são as adâmicas. E nessas religiões, as mulheres não tinham o direito de ter o quê? De ter a autoridade vinda de Deus, sendo concebida, as luteranas e tudo, sendo concebida somente aos homens. Tanto que até hoje no mormonismo, somente os homens possuem o sacerdócio. As mulheres nunca terão. Na Igreja Católica, temos padres, não tem padre mulher, tem apenas as freiras que servem aos padres. E muitas religiões adâmicas funcionam desta forma, porque as religiões adâmicas, prestem atenção, as religiões adâmicas, elas são a ordem de Jeová. É o draconianismo puro. O draconianismo puro. Então percebe-se que um Deus soberano assim o fez. Fica muito evidente, muito claro. Mas voltando ao assunto, e aí você vê uma mulher, né? Ela
sabe que o seu eu maior é um homem, como o eu maior de muitas mulheres nu. E por mais que seja feminina e doce e delicada, muitas mulheres são eus maiores masculinos homens. Aí você descobre que o seu eu maior, você é uma mulher casada, você é uma mulher fiel ao seu marido, é uma esposa exemplar, é uma mulher que ama seu marido de todo o seu coração. Você é mãe, você concebeu um filho, trazendo um filho a esta realidade. Mas você descobre, né? Na maçonaria não entra a mulher, está dizendo aqui as sociedades secretas, as mulheres não entram. Se entram, elas vão como convidadas e ficam numa parte. A Skull and Bones não entra mulheres, né? Não é permitido mulheres na Skull and Bones. E muitas sociedades secretas elas não entram. E se entrar, elas vão ficar numa sala à parte, mas a grande reunião ou grande, digamos, ritual, elas nunca participam. Elas são externas. Para vocês verem, é a ordem de Jeová. A ordem, eu falo, é a ordem religiosa ou a ordem energética que vem de Jeová. E aí uma mulher descobre isso, sendo mãe, sendo mãe, sendo uma boa e uma ótima esposa, sendo uma boa filha, e aí ela percebe que o seu eu maior é um homem. E ela vai muito mais além, e ela chega a descobrir que o seu eu superior, quando ela faz a conexão com o seu verdadeiro ser, é um grande, poderoso e gigantesco ser draconiano. Draconiano. Sabe, isso gera aquilo que eu sempre falo, ou pode gerar, que é o quê, né? Que é os dilemas existenciais, de existência. E aí a pessoa lá no fundo questiona. Poxa, num mundo totalmente machista e hipócrita, aonde a mulher ela é discriminada, aonde a mulher ela é desprivilegiada, e todos os homens acham que por mais a mulher pode ser uma juíza, o juiz, o homem vai achar que ele tem mais força que ela e que ela está submissa a ele. Ela pode se considerar uma deusa, mas ela vai saber que tem um cara que vai achar que é Deus e que ela é submissa a ele. A pessoa pode ser o que for, uma ministra religiosa, mas a ministra religiosa, o pastor vai estar achando que é acima dela. Então, num mundo tão desfavorável às mulheres, e eu sendo um ser tão grandioso, tão poderoso, o porquê então eu fui colocada como mulher nesta forma, né? Por que eu não sou lá tipo o Marcelão, né? Porque o Marcelão, se ele falar que ele é um Draco, você bate um olhar no cara, o cara é enorme, o cara é grande, o cara fala grosso, o cara fala alto, o cara impõe, tem uma presença, né? Se ele falar que é um reptiliano, é coerente na hora. Fala, pô, o cara é um reptiliano, tem até preso, os dentes tudo fodido, tudo torto, o cara parece um bicho, né? O cara é um animal. Mas, por eu ser uma mulher delicada, por que eu não sou como o Marcelão, né? Marcelão, ninguém faz graça com a cara do Marcelão, não. Pode falar dele na internet. Na frente do Marcelão, neguinho vai piar fino. Porque na frente, o bicho pega. Falar à distância é fácil. Na frente, aí já é outros 500. Por que eu sou assim, então, né? Mulher questiona. E aí, quando a pessoa medita, ela busca uma conexão cósmica, né? E aí, a pessoa ela recebe a resposta, né? Como a amiga meditando, ouviu do seu eu superior dizer a ela, né? Uma vez eu reclamei sobre o fato de ser mulher, baixinha, e etc. Ela pode, se ela fosse alta, uma mulher daqueles grandão forte,
Acho que era até menos, né, Fabiana? Seria o dilema menos, né? Mas baixinha, frágil. Uma vez eu reclamei sobre o fato de ser mulher, baixinha e etc. Então um Draco me disse: quer melhor disfarce que este? Dessa forma, os humanos da 3D não te levarão a sério. Nunca acharão que você possa representar algo, representar algum perigo e ainda você poderá se aproveitar de sua aparência frágil. Pense nisso. Foram essas palavras que ouvi. Vamos interpretar um pouquinho isso daqui, porque alguns amigos, eles não entenderam muito bem o contexto da visão espiritual pela qual ela foi submetida a estar nessa condição, né? E aí muitas pessoas começaram, eu não sei, às vezes a usar um pouco do ego, da vaidade, né? Perfeito, disfarce. Espero que seja para todas as mulheres pequenas. Eu já coloco uma condição de tipo complexo, né? Porque eu sou pequena, frágil. Espero que todas sejam assim, um ser desse tamanho, né? É pura e verdade, né? E as pessoas colocaram, aí começaram a pensar que toda a mulher baixinha é uma draconiana, né? Que ou uma grande guerreira, por isso tem o gênio forte. Não, 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 não. Isso já é outro tipo de visão que não é espiritual. Isso não é uma visão espiritual. No contexto particular desta nossa amiga que relatou, né? Relatou. Esta mulher, ela o que? Ela estava argumentando algo que estava ali, né, acontecendo no seu dilema existencial, questionando da sua característica momentânea tridimensional. E aí o pessoal começou a achar que todas as mulheres então podem ser draconianas, baixinhas. Não, 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 não. Minha mãe tinha 1,56 m e minha mãe, ela era uma reptiliana. Mas existem mulheres altas que são dracos reptilianos. O tamanho não justifica, não generalizemos, porque cada caso é um caso. Eu estava abordando único e especificamente somente o caso em particular dessa nossa amiga. E aí, às vezes, as pessoas levam para o lado da autossatisfação, baseando-se no relato de outra pessoa, na sua particularidade, para casarem conforme suas comodidades. E não é por aí. Não é por aí. Esse é um caso em particular dessa nossa amiga. Por quê? Vamos lá. Vocês acham que para mim, Marcelo, é fácil fazer este trabalho? Em primeiro lugar, vamos lá. Deixa eu te falar um pouco sobre mim. Eu tenho 1,83 m. Hoje eu sou um pouco acima do peso, né? Mas houve uma época em que eu pesava 100 quilos e eu não era gordo. Mas sempre tive um estilo rude. Para você ter uma ideia, sabe o que acontece quando eu chego nos lugares familiares? Quando eu chego nos lugares familiares, as pessoas ficam tensas. Por exemplo, a família da Fabiana, estou mentindo, Fabiana? Não se sentem à vontade com a minha pessoa. Nunca sentiram os irmãos, os primos, os pais, porque eu tenho fama de ser agressivo, ou de ser um cara ignorante, ou de ser um cara encrenqueiro. Não é assim, Fabiana? É. A família da Fabiana, eles têm receio de mim. Mas não só a família dela, mas a minha família tem receio de mim. Minha mãe tinha um puta receio de mim. Meu pai ainda tem muito receio de mim. Minha irmã e meu irmão
têm receio de mim. E muitas pessoas na rua, aonde eu vou, sentem receio de mim. Porque eu sempre fui uma pessoa, mesmo não querendo, e as pessoas têm mania de julgar o livro pela capa, sem conhecer o interno. Eu sempre fui uma pessoa que aonde eu chego, isso desde criança, adolescente, homem, quando eu chego, pelo meu porte, o meu olhar, pela minha fala, pelo meu comportar, eu sou uma pessoa que sem querer e nunca quis, eu sou uma pessoa que causa uma certa opressão. Eu sou uma pessoa que as pessoas ficam cautelosas em relação a mim. Porque eu sou um cara grande, forte, rude, grosso. Eu sou um cara que fala alto e grosso. Sou um cara que tem um olhar forte, expressivo. E sou um cara que eu digo, neguinho faz graça longe de mim. Na minha frente não tem coragem, não. Tanto que até os bandidos, os traficantes e marginais de qualquer lugar que eu vivi sempre me respeitaram. Sabe aquela pessoa que chega e impõe respeito em todos os sentidos? Sempre fui assim. É por isso que muitos haters aí morrem de inveja, né? Você vai ver os caras têm 1,60 m, os caras é magrelo, os caras têm voz fina. Você vai ver os caras têm... Os caras... Você não tem presença nenhuma, né? Aí os caras me veem dessa forma extremamente rústico. E aí os caras falta ser umas donzelas. E aí não associa, né? Aí os caras ficam revoltados comigo. E aí o que acontece? Sempre sou muito hostilizado nos lugares. Quando eu chego, as pessoas falam, cuidado com o Marcelo, quem me conhece. O Marcelo, ele é um cara que nós temos que tomar cuidado, porque se esse homem desembeça a querer partir pra porrada aqui, vai ser difícil segurar um homem desse tamanho e do jeito que ele é. E o homem pode entender mal facinho o que a gente fala. Então, vamos moderar. Se ele souber o que ele tá falando, não responde, fica só olhando na cara dele. As pessoas sempre tiveram receio de mim. Quando eu era criança, as mães não gostavam de deixar os seus filhos brincar comigo, porque eu era muito grande e forte, e aí estabanado, e aí sem querer eu machucava as crianças. E as mães acreditavam que eu machucava as crianças por maldade, quando era um jeito estabanado, uma criançona estabanada acima, maior do que as outras. E as mães me viam com mau olhar. Por isso minha mãe me deixava em casa, fica em casa. Na escola, eu era aquele cara que sempre era chamado para ser representante de classe. Por quê? Porque eu era aquele cara que ninguém fazia... Dentro da escola, os engraçadinhos não olhavam nem para mim. Sempre fechado, sempre na minha. E tinha uma fama de ser encrenqueiro, ignorante. Mas sempre fui um cara muito amoroso com as pessoas. Eu não era nada daquilo que eles viam. Nada. Eles julgavam o estilo, a aparência, mas não viam o meu coração. Eles não viam o meu coração. Então batiam o olho e falavam, pô, esse cara aí causa mal-estar. Mas não conversavam comigo para ver o ser de grande amor que eu tinha pelas pessoas. Então batia o olho e julgava o livro pela cara. Na igreja também as pessoas tinham cautela em relação a lidar comigo. Então sempre passei essa imagem que uma vez uma mulher, uma espiritualista disse, olha, você é o tipo de cara, ou as pessoas vão te amar, ou elas vão te odiar. Não existirá meio termo com você. Falaram isso para mim. Não existirá meio termo com você. Ou eles vão gostar de você para valer, ou eles vão te odiar. Não terá um mais ou menos.
E aí, o que acontece? Nos meus trabalhos também havia-se muito mal-estar, que até os chefes tinham cautela em lidar comigo, achando que eu iria arrancar a cabeça de um, jogar voando para o lado, sair espancando todo mundo. Não, era o meu jeito. O meu jeito forte. Eu tenho uma presença muito marcante e forte. Mas isso desde criança e foi me acompanhando. E aí as pessoas julgam, né? E aí você levanta um trabalho forte como chamados a despertar e você se auto-intitula um draconiano e aí o povo pira, né? Alguns piram para gostar e outros piram para odiar. Porque se eu me intitular um draconiano, se eu me intitular um reptiliano, é coerente. É coerente. E aí você não passa despercebido. E aí você vai chamar muitos inimigos. Porque se uma pessoa que não tem coerentemente um perfil, um aspecto draconiano falar que é draconiano, o povo vai rir na cara. Por exemplo, tem pessoas que se auto-intitulam draconianos, que quiseram aparecer na internet, o povo riu na cara. Fala, isso aí não tem jeito de draconiano. Muitas pessoas se intitularam reptilianos. Não tem jeito de reptilianos. Não tem uma presença ativa. Então pessoas dão risada, vira comédia. As pessoas adoram rir na cara da outra. Mas quando eu digo, e eu disse, sou um draconiano, muitos se irritaram. Porque não tinha o que negar. Porque o aspecto é coerente. E nisso você atrai inúmeros inimigos. Porque não é que os caras não vão acreditar que você não é. É que eles vão acreditar e saber que você é e eles vão querer para cima de você à distância, né? Porque pessoalmente tem coragem não. Não mesmo. E aí as pessoas olham e falam, pô, é coerente, né? Mas uma pessoa como essa nossa amiga, baixinha, deve ter 1,60 m e poucos, né, Fabiana? É. E ela pensa, por que eu não sou como o Marcelão, né? Não vim parecendo um troglodita rude, com a testosterona até exalando de tanta masculinidade, né? Sendo que eu sou um eu maior feminino e sou um eu superior, sou um eu maior masculino e um eu superior, digamos, masculino. É porque a sua estratégia foi magnífica. A sua estratégia, minha amiga, foi a coisa mais magnífica. Porque eu digo para vocês, é porque eu tenho o couro grosso, triplicado. Eu aguento porrada. Eu vou dizer para vocês, quando aqueles caras entraram na casa da minha mãe, que eu lutei com aqueles homens, que eles não conseguiram encostar as unhas na minha mãe, e que depois eles me viam na rua a 500 metros, eles corriam, mudavam de caminho para não cruzar comigo mais. Quando isto aconteceu, que eu tinha essa resistência, para vocês terem uma ideia, eu sou um tipo de pessoa que eu tenho uma recuperação muito rápida. Eu sou um cara que, tipo, se você dá um soco, eu me recupero em instantes. Quase imperceptível. Sempre tive uma recuperação muito rápida para esse tipo de coisa. Até brinquei da queda do banheiro, né, para vocês morrerem de dar risada, mas assim que eu levantei o tombo, já pronto, passei uma pomada, já era. Mas outras pessoas poderiam ter até se quebrado dentro. Então, como o meu couro grosso é triplicado, eu aguento porrada, e graças aos seres eu tenho um mental muito forte, eu consigo superar isso daqui.
e passar e fazer este trabalho de uma forma a suportar. Que eu digo, uma pessoa normal, comum, não aguentaria fazer esse trabalho. Nunca. Mas aqui a estratégia dada a esta nossa amiga foi a coisa mais perfeita do mundo. Imagina você poder andar entre as feras e as bestas da terceira dimensão, em você poder andar entre todos os magos e todos os seres e passar despercebida, coisa que eu nunca na minha vida fui despercebido e sempre fui extremamente hostilizado desde criança em todos os lugares que eu vou, sempre fui muito hostilizado, salvo aqueles que me amavam e gostavam de mim, que eram a minoria e põe minoria nisso. Então, você percebe que foi uma estratégia muito bem feita para você poder fazer as suas buscas internas e passar despercebidos pelos seus inimigos e aqueles que o quê? Aqueles que vão atentar contra você, mas não conseguirão atentar contra você devido à sua estratégia ser de mestre. Então você tem maior facilidade para meditar, você tem maior facilidade para raciocinar, você tem mais paz para andar entre os homens e não ser despercebida. E com isso o seu eu superior trabalhar cada vez mais em você e você estando em estado de paz. É lógico, temos problemas, temos dificuldades, isso faz parte da terceira dimensão, mas porém, isso é a dádiva, ser invisível ao mundo. Se você é invisível ao mundo, tudo lhe vai bem. E você terá paz para seguir a sua jornada. E completar a sua conexão com o seu eu superior, que não existe aqui homens ou mulheres. Existe no cosmos. No universo tem. Tem seres, por ser um universo dual, seres fêmeas e machos. Mas, para vocês terem uma ideia, aqui não somos nada do que personagens. Alguns estão em alinhamento, em conexão com, digamos, a energia sexual ou a energia de padrão do seu eu superior ou maior, e outros estão em estado reverso. E aí, no caso, mesmo a nossa amiga estando em estado reverso, que é um caso particular, ela está, digamos, num plano perfeito. O seu eu superior e até mesmo o seu eu maior soube muito bem como estrategista, conhecendo os passos e os detalhes da terceira dimensão, soube criar o caminho pela qual ela, aqui como mulher, deveria perseguir, não é seguir. Obrigado, Fabiana. Então, foi uma ótima estratégia. Que infelizmente, olha que eu vou entrar em estado de dilema existencial agora. Que infelizmente mesmo, eu não tive isso. Não me deram isso. Que eu gostaria de passar batido entre todos os lugares. Mas desde criança, quando batem o olho em mim, é aquele cara que destaca entre as pessoas, porque ele é diferente. O jeito é diferente. Então é aquele tipo de pessoa que você bate o olho e vê na rua, e se você vê ele na semana que vem na rua, de novo, você vai se lembrar que viu aquele cara. Então não passa despercebido. Eu sou um tipo de pessoa assim. Que a pessoa passa, olha, e semana que vem, se ela vê na rua, ela fala, que cara eu vi semana passada, lembrei dele. Não passa despercebido. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Demais. Então, para vocês verem que muitas vezes, como eu digo que 1 mais 1 não é igual
a dois, no cosmos e no universo, o que parece ser uma incoerência, o que parece ser uma coisa que, uma estratégia ruim, porque as pessoas trabalham muito no ego e na vaidade, acreditando que tem que, né, se eu sou um Draco, eu tenho que ser um cara, uma mulher, né, que aparenta ser um Draco. Não. Se vocês pensam assim, é errado. Porque na realidade, como é a estratégia da nossa amiga, dela não, do seu eu superior ou do seu eu maior, isso eu digo para vocês, está perfeito. Vai poder fazer as suas meditações, seus inimigos não vão lhe ver, terá combates, terá afronta, mas coisas pequenas que são fáceis de resolver. Mas não terá um mundo te esmagando. Então você percebe que às vezes o que não é óbvio é o mais coerente, é o mais certo. E aí você vai ver espiritualmente que é uma estratégia muito bem feita e elaborada. Porque aqui não tem homem e mulheres. E aí quando ela desencarnar, que ela voltar para a sua totalidade cósmica, restituída da glória do seu ser superior, e aí acabou a terceira dimensão e aqui nada mais fará sentido ou valerá a pena. E aí sim, ela será o grande e todo-poderoso Draco Negro, e ali ela estará livre e poderá viver na plenitude da sua existência superior no cosmos. Enquanto eu afirmo para vocês que eu não tenho certeza alguma se eu conseguirei um dia sair daqui. Eu não tenho certeza e muito menos garantia de que eu um dia conseguirei voltar ao cosmos. Por quê? Porque os combates espirituais, eu estou tão à mostra dos inimigos astrais e espirituais, eu estou tão, digamos, visível a eles, que eles não hesitam em atacar com todas as forças. E aí é aonde eu não tenho certeza e nenhuma garantia de que talvez eu consiga sair daqui. Pois eu posso cair, acredite. Eu posso cair nesta vida. Nenhuma, nem duas, nem três. Posso cair e ser derrotado, não por humanos. Sou imune a humanos, mas pelos seres que já sabem quem eu sou e o que eu sou. Então eu posso ser sim derrotado por eles a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer ano eu posso ser derrotado. E o mais engraçado, que o que mais, preste atenção nisso agora, que o que mais poderia ser o óbvio. Pô, Marcelão, o cara é poderoso, né? O cara é foda. O cara é grandão, forte, aquela voz grossa, aquele jeito, né, bem expressivo. Pô, o cara deve ser poderoso espiritualmente demais. E aí a pessoa vulnerável, pequena, frágil. Pô, Marcelão, tenho absoluta certeza que esse cara, ele já está no cosmos. O cara já voltou para as estrelas. Aposto 100 por 1 que o cara já está livre disso daqui. E aí eu sou derrotado por estar tão à mostra e tão
vulnerável no campo de batalha, onde todos falam, ele ataca. E aquele que passa despercebido, sem ser notado, vai embora. Vai embora. Vai para o mar de estrelas, e o que parecia ser óbvio não foi óbvio, não se concretizou, pois aquele que parecia ser óbvio foi derrotado e caiu por terra, enquanto outros que nem ao menos acreditavam em si conseguiram e foram embora. Engraçado isso, não é verdade? Entende que às vezes as estratégias, algumas, são melhores do que as outras. Então é por isso que eu falo que você tem que ter o quê? Tem que ter uma visão espiritual. Você tem que enxergar pelo lado espiritual. E muitas vezes os seus dilemas espirituais, encontrar as respostas neles. Porque às vezes você se sente fraco, frágil, incapaz, mas às vezes você é o que mais tem chance de ir embora, seus bobos, e vocês não vêm. Porque às vezes vocês se espelham numa pessoa que parece ser tão, digamos, óbvio a sua saída, e você diz, poxa, eu não tenho a força desse cara, eu não tenho a força energética e espiritual desse cara, eu não vou conseguir. Cuidado, que muitas vezes é bem o contrário. Quanto menos você pensar que você é incapaz, fraco, frágil, que não tem condição, é porque você está na estratégia correta e é o que mais tem chance e condição. Eu lhe pergunto para fechar esse vídeo, analisando esses dois exemplos, euzinho aqui, e a amiga do relato, vendo por uma visão espiritual, conhecendo os nossos inimigos espirituais e o campo de batalha, e todas as investidas, quem vocês agora acreditam que tem mais condição ou oportunidade de ir embora? Quem? Vendo por uma perspectiva espiritual, quem tem mais chances reais de voltar para casa? O Marcelo ou esta amiga, ou muitos que se identificam quanto ela, se achando inferiores, incapazes e frágeis? Não preciso nem de responder, porque agora vocês conseguem enxergar espiritualmente, e é isto. Então você tem que aprender a enxergar o espiritual e entender que às vezes o óbvio não é óbvio assim. E que às vezes você está cego ou cega em achar que você não será capaz de ir embora porque você não é o Marcelo Marins ou não tem a força e os conhecimentos do Marcelo Marins. Você está enganado. Essa é a visão do relato. Um forte abraço a todos vocês. Que vocês consigam enxergar as coisas de um modo espiritual. Enxergue de uma forma espiritual. E vocês enxergarão muito além do horizonte. Isso eu garanto para vocês. É por isso que eu disse para vocês, para terminar, me deem mais 10 minutinhos. É por isso que eu disse para vocês. Muitas pessoas querem me imitar.
Muitas pessoas querem ser o Marcelo Marins porque acham ele o fodão. Teve o caso do menino que suicidou, que quis ser o Marcelo Marins, quis estar à frente para despertar as pessoas. Não foi assim que aconteceu com o rapaz que suicidou e que fazia um trabalho parecido com o que eu faço? Foi ou não foi? Pois é, as pessoas acham que estar em evidência, aparecerem, serem fortes, chamarem a atenção, vocês acham que isso é maravilhoso, né? Ter as pessoas lhe cultuando, lhe amando, lhe desejando. Quando o quê? Vocês vão entender que quando você está em evidência no campo astral ou aqui e você está à mostra dos seus inimigos, os ataques vão ser para arrebentar, para destruir, e eles vão te destruir se você não tiver as condições necessárias, quanto foi com aquele rapaz que usava drogas e bebidas alcoólicas e queria ser o Marcelo Marins e falar na internet para alertar as pessoas do que acontecia no plano astral. Ele não estava bem, como se diz, aparentado energeticamente ao ponto de suportar. E quando eles ouviram, você está querendo nos afrontar, mas você é fácil de derrubar. Espere, que nós vamos te derrubar em 2 tempos. Você é fácil. O outro lá é mais difícil um pouco. Nós estamos tentando e nós nunca vamos desistir do outro. Mas você é uma questão de rapidamente, como um relâmpago, nós vamos te tirar. Acabou. Acabou. Se estivesse quieto, quietinho, fazendo um trabalho somente individual, falo, pessoal, a jornada é individual, faça o seu. Eu tenho contratos, eu sei do que eu estou falando e tenho consciência das minhas quedas ou da minha queda que pode vir. E por isso eu falo para vocês, fiquem quietinhos, faça o seu trabalho individual, não queiram mancar de super-heróis, não queiram se mostrar de super-heróis para ninguém, não queiram aparecer, faça no oculto. Tem um amigo, Sérgio Mendonça, começou a criar um blog sobre fazer um trabalho paralelo. Eu falei, não faça. Não faça. Faça a sua jornada individual. Faça para você apenas, quietinho no seu canto. Porque depois, quando eles vierem para cima de você, eles podem arrasar com você. Automaticamente ele cancelou, excluiu e pronto. Faz a sua jornada individual e acabou a história. Não queiram ser super-heróis, aparecer como super-heróis em um lugar onde não existem super-heróis. Então, se a pessoa faz o seu trabalho quietinho, jornada individual, quietinho, tranquilo, sem aparecer, sem querer se mostrar, vai muito mais longe e até mais longe do que eu. Até mais longe do que eu. É isso que eu tento mostrar para vocês, a enxergarem espiritualmente. Se vocês já sofrem grandes ataques, vocês estando quietos no canto de vocês, imaginem vocês aparecerem e se mostrarem. É isso que eu alerto. Porque quando você está em evidência, aí aguenta os tiros de canhões. Porque vão vir para te destruir. Tá bom? Pare, pense, reflita e analise. Um grande abraço, muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, e podem ter certeza que vocês vão longe. Às vezes, os últimos serão os primeiros, e os primeiros, os últimos. Isso é uma grande verdade. Até sexta-feira na nossa continuidade da série Guerras em Antares. Fiquem todos em paz e foi um grande prazer. Tchau, tchau.